Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os sons da língua, né? Nós vamos trabalhar um pouco com essa parte sonora. Então, o que é um fonema, o que é uma letra, o que é uma sílaba, o que são encontros vocálicos, encontros consonantais e os dígrafos. Nós, quando começamos a estudar, nós aprendemos as letras, né? Nós começamos a entender as letras da língua portuguesa, o abecedário, né, também que nós chamamos de alfabeto. Então, aquelas letras, né, que nós começamos a estudar, sejam ali as vogais, as consoantes, nós vamos aprofundando um pouquinho mais, né, vogal, semivogal, consoante, aquilo ali faz parte da escrita, né, e concomitantemente, depois nós vamos estudando os sons. Então, a fonologia é a parte da gramática que estuda o fonema. O que é o fonema? O fonema é o som. Então, né, a unidade mínima sonora que é capaz de estabelecer uma diferenciação de um vocábulo e outro. Então, quando perguntarem para vocês o que é fonema, é a menor unidade sonora de uma língua. Se eu digo, por exemplo, bola e bota, observe que eu tenho o som B, O, L e o som do A. Na palavra bota, eu tenho B-O-T-A, esses sons. Coincidentemente, cada letra aqui tem um som, mas não necessariamente cada letra, né? Todas as letras representam um som na escrita da palavra. Às vezes tem uma mesma letra que representa mais de um som. Tem letras, né, que representam diferentes sons. Tem diferentes sons representados, né? Então, por uma única letra, assim também como tem, né, mais de uma letra representando um único som. Então, letras é representação gráfica, né, escrita da palavra, como a palavra se escreve de acordo com a gramática, né, de acordo com a língua. E o som, o fonema, nós vamos observar a pronúncia, né? Então, quando eu falo bola e bota, o que diferencia essas duas palavras é o som do L e o som do T, né? Pata, para. O que diferencia é o som do T e o som do R. Então, fonema, os sons da língua, tá? Para a gente estudar, então, um pouco mais de fonemas, nós vamos observar, então, que fonema é a representação sonora. Nem sempre, como eu disse para vocês, né? Uma letra representa, né? Letra e fonema é a mesma coisa. Então, né? Letra é só a representação gráfica desses fonemas. E quando eu junto esses fonemas e organizo, né, em pequenos conjuntos, né, pronunciados em uma única emissão de voz, cada vez que nós abrimos a boca, nós temos aí a sílaba. Então, quando eu abro a boca para pronunciar a palavra, né, pata ou pata, para, eu abri a boca duas vezes, eu emiti, né, esse estímulo impulsivo aí de som duas vezes. É claro que se eu observar, eu tenho 4 fonemas, o som do P, do A, do R, do A, tem o som do P, do A, do T e do A. Coincidentemente também eu tenho 4 letras, mas na hora que eu faço essa junção para pronunciar, eu vou ter somente 2 sílabas, porque foram organizadas em 2 conjuntos de sons. Pá, tá, pá, ra. Então, o ideal é que nós, né, observemos, nos atentemos a alguns detalhes, como por exemplo aqui, ó, a palavra táxi. Quando eu observo a palavra táxi, eu tenho 4 letras, T, o A, o X e o A. Mas quando eu pronuncio a palavra táxi, é como se eu tivesse esse X aqui representando 2 fonemas. Aqui, né, seria uma simulação de como nós escreveríamos a palavra de acordo com a pronúncia. Então, eu teria o som do T, do A, o X representando o som de K e S e o som do I. Então, nesse caso, eu tenho 4 letras, mas eu tenho 5 fonemas. Então, como eu já disse para vocês anteriormente, nem sempre o número de letras é igual ao número de fonemas. Então, eu tenho uma letra com a representação gráfica de 4 letras, mais uma representação sonora de 5 fonemas, 5 sons ao pronunciar. Agora, observe a palavra hora.
Na palavra hora, eu observo aqui que eu tenho 4 letras também, o H, o O, o R e o A. Só que na hora de pronunciar, eu pronuncio sem o som do H. O H é uma letra aqui que não tem som. Então, eu tenho 4 letras, mas eu só tenho 3 fonemas, porque o H não é pronunciado. Da mesma forma, observe aqui a palavra canta. Na palavra canta, eu tenho 5 letras. C, A, N, T, A. Só que esse N da palavra canta, ele não tem som. Ele simplesmente serve para nasalizar o A. É como se eu tivesse um tiozinho ali no A. Então, se esse N, né, formando ali um dígrafo vocálico, que nós vamos estudar posteriormente, se esse N não tem som, se ele só nasaliza o A, então eu tenho canta 5 letras, mas somente 4 sons, 4 fonemas. Então, que fique bem claro, nem sempre a quantidade de letras é igual à quantidade de fonemas, pode ser tanto superior quanto inferior, ok? Vamos agora, então, dentro dessa estrutura de fonemas, identificar de acordo com o som, né, o que são vogais e o que são consoantes. Na educação infantil, logo quando vocês, né, começam a estudar, tem ali, né, as vogais, a, e, o, U, as consoantes, né, as demais letras do alfabeto. Mas o que consiste mesmo uma vogal, né? Por que se diz vogal e consoantes? As vogais, elas funcionam, né? Elas têm capacidade de funcionar como sílabas e elas não, né? Se a gente seguir a regra, não existe sílaba sem vogal. E cada sílaba só pode ter uma única vogal. As demais, se aparecerem, né? Mas tem, às vezes, nos encontros, né? Tem mais de uma vogal, não. Uma funciona como vogal. As demais funcionam como semivogal. Nós vamos estudar isso agorinha também. Então, a vogal, ela tem livre passagem, né, de som pela boca. E ela não, né, ela não necessariamente necessita de outros sons. Ela tem som único. A, E, I, O, U. Ou, né, pronuncia E, O. Observe que tem livre passagem de som e não há necessidade, né, de junção com outros sons. Então, ela tem som independente. E não existe sílaba, né, sem vogal, sabendo que toda sílaba tem uma única vogal. Se tiver mais outras letrinhas chamadas também de sílabas, de vogais, né, nesta sílaba, na verdade elas serão chamadas de semivogais. Depois nós vamos classificá-las. Então, as consoantes, o que são consoantes? Soa antes, elas não têm som, né, único, ela não tem essa livre passagem de som pela boca. Então, ela precisa, né, de agrupar outros sons, principalmente os sons ali, né, das vogais. Então, né, soa com consoante, soa com que, né? Então, precisa de outros sons para formar, né, essa letrinha. Então, quando eu tenho a consoante, por exemplo, B, observe que é como se eu tivesse, né, se eu fosse escrever o B e o E, né, e o E. D, F, ou F, E, F, E, se nós for E, né, depende da região fala E, depende da região fala I. Então, o que a gente observa? As consoantes, elas precisam, né? Olha o J, por exemplo, é como se quase formasse uma palavra, né? Elas não têm esse som independente, né? Então, qualquer, né, um conjunto de letras, qualquer letra, um conjunto de letras representado um único som que possa ser soado com o auxílio de uma vogal, né? Então, aqui, ó, a gente observa essas consoantes aqui organizadas e nós vamos, então, né, para as semivogais. O que são as semivogais? Semivogais, geralmente, o I e o U, quando, né, juntamente ali com uma vogal na sílaba. Então, se tiver o I e o U, né, quando formarem sílaba com outra vogal, antes ou depois delas, né, elas fazem papel de semivogal. Aqui está dizendo que o M e o N pode formar semivogais, mas como assim, né?
Aqui nós vamos estudar esse processo, né, de nasalização, né? O M e o N em finais de palavras, por exemplo, amém, é como se eu tivesse uma representação, o M ali, né, nasalizando, mas também como se eu tivesse um som de um I semivocálico, né? Lá no finalzinho da palavra, né? Cantam. Observe que eu tenho o M ali também formando, né, esse som como se tivesse um U semivocálico, um som de U ali no final da palavra. Lembrando que a única vogal que sempre vai ser vogal, que nunca vai fazer papel de semivogal, é o A. Porque o E e o O, se eles estiverem juntos, né, com o A, eles também, né, na mesma sílaba, eles também vão fazer, eles podem fazer papel de semivogal. Então, a única vogal que nunca poderá fazer papel de semivogal é o A. Então, lembrando, nenhuma sílaba só pode ter uma única vogal, se tiver mais, né, são consideradas semivogais. Então, quando uma vogal possui seu som, né, uma semivogal, se tiver som de I, é representado na fonética, na escrita fonográfica, né, na transcrição fonográfica, pela letra Y, né? E o som de U, semivocálico, pela letra W. Então, por exemplo, quando eu falo caixeiro, caixeiro. Nesse caso aqui, o A faz som de vogal, faz papel de vogal, o I papel de semivogal. O E papel de vogal, o I papel de semivogal. Então, né, nós temos ali, se nós observarmos, 3 vogais, a vogal A, a vogal E e a vogal O. 2 semivogais, que são as semivogais I, né, representando ali o I, representado pelo Y, né, na transcrição fonográfica. E nós temos aqui 3 consoantes, o C, o X e o R. Em artilheiro, observe que eu tenho, né, o E aqui, de encontro vocálico. Então, o E faz papel de vogal, o I papel de semivogal. Agora, no ti, observe que o I já faz papel de vogal, ele está sozinho na sílaba, então ele faz papel de vogal. Por que em lei ele faz papel de semivogal? Porque o E faz o papel de vogal. Se eu tiver o I e o U acompanhando, né, qualquer outra vogal na minha sílaba, eles vão fazer sempre o papel de semivogal. Então, nesse caso aqui, eu tenho as vogais A vogal I do ti, né, a vogal E de li e a vogal O de iró. Eu tenho a semivogal U, I, né, na verdade, de lhei, e eu tenho as consoantes T, L, H, R, né, na escrita dessa palavra. Então, aqui, se eu fosse escrever, né, foneticamente, olha aí, né, como que eu teria, né, o artilheiro, que é o som, né, essa representação aí do LH também, que é um dígrafo, né, o H aqui, ele não tem som, ele está formando, né, esse dígrafo, o LH, só 2 letras representando um único som, que é o conceito de dígrafo, nós vamos estudar agora também. Então, quando eu falo viagem, observe que aqui eu já tenho um hiato, né? Estão em sílabas separadas, viagem. Então, o I faz papel de vogal e o A também faz papel de vogal, porque eles não estão na mesma sílaba. Então, nesse caso aqui, né, eu tenho o I e o A como vogal. Quando eu falo viagem, observe que é como se eu tivesse, no lugar daquele M ali, um sonzinho de I. Observe na transcrição fonética aqui, né, foneticamente nós teríamos aí como se fosse, né, o E nasalizado e o som fechado, né, e um sonzinho de I, né, o I semivocálico representado pelo Y ali. Então, essas letras M e N, né, que geram tanta confusão, elas são consoantes se elas estiverem no início de uma sílaba. Mamãe, Ana, aí nesses casos seriam consoantes. Por que elas funcionam como semivogais? Porque nhan, né, em final de palavras, elas podem, né, fazer esse papel como se tivesse um som de I, né, nhan, nhan, né, nos dígrafos vocálicos, elas podem, né, fazer esse papel de som de I ou U. Então, nesse caso, por exemplo, amam, né, amém, o an e o em, eles podem ter, né, como se acrescentasse o som de U e de I. Por isso, eles são considerados, né, semivogais.
E eles também têm o papel de ressoo nasal, que é o que nós falamos anteriormente, quando ele forma o dígrafo vocálico, é como se ele estivesse, né, nasalizando, como se ele funcionasse como um tiozinho, né, para essas vogais. Então, quando eu falo a palavra canta, o an, né, o N ali, como nós vimos, ele não tem som, ele só está nasalizando a vogal. Então, aqui, por exemplo, a palavra manchem, o an de man, ele tem um ressoo nasal. É como se ele fizesse o papel simplesmente do tiozinho, o N ali. Agora, né, se eu observo o em, eu tenho um dígrafo, né, tem esse ressoo ali, ele nasalizando, mas ao mesmo tempo, eu tenho ali o papel de semivogal, porque é como se eu tivesse um som do i ali no final, manchem. Às vezes, né, quando a gente começa a trabalhar com os encontros vocálicos nesse sentido, quando eu falo que essa palavra pode ter, né, um encontro vocálico, manche, o aluno fala assim, mas cadê, professora? Porque ele aprendeu que os encontros vocálicos seriam olhando a grafia, e não é, olhando o som, né? Então, manchem, eu tenho som de em, é como se eu tivesse um ditongo ali no final, né? Representação de sons, eu observo esses encontros vocálicos é pelo som e não pela escrita. Agora, né, o conceito de sílaba, já que nós estudamos os sons da língua, né, a questão dos fonemas. Agora, a sílaba é um fonema porque tem sílabas formadas por único som, que são, né, no caso, as vogais, que podem formar sílabas. E nós temos, né, um grupo de fonemas pronunciados no única emissão de voz, né? Então, a base de toda vogal, de toda sílaba, como nós vimos, é a vogal. Sem vogal não há sílaba. Então, se eu observo a palavra pipoca, pipoca, eu abri a boca 3 vezes, né, para separar esses sons aí. Então, eu tenho 3 sílabas. Nesse caso, observo que todas as sílabas têm vogais. E, além disso, observo que eu vou utilizar o hífen, né, para fazer a separação silábica. Agora, da língua portuguesa, nós temos a classificação das sílabas quanto à tonicidade, quanto ao som, né, a intensidade da pronúncia, e a classificação também quanto à posição dessa sílaba tônica. Então, as sílabas, quanto à intensidade de pronúncia, elas se classificam como sílabas átonas ou sílabas tônicas. Átonas são aquelas sílabas, né, pronunciadas de baixa intensidade, com baixa intensidade, que nós chamamos também de sílabas, né, fraquinhas. E as sílabas tônicas, né, a ideia de tônico, de forte, pronúncia forte, né, maior intensidade. Então, quando eu falo borboleta, borboleta, às vezes vocês até aprenderam, né, ver qual que é a sílaba que a gente demora mais para falar, fala com maior intensidade. Então, eu consigo observar que lê é a sílaba mais forte, né? As demais sílabas têm um som com menor intensidade, então elas funcionam como sílabas átonas. Lembrando que toda palavra, independente do tamanho que ela tiver, ela só tem uma sílaba tônica, ela só tem uma sílaba forte, as demais são sílabas átonas. E os monossílabos, tem monossílabo que é átono e tem monossílabo que é tônico. Por exemplo, se eu falo o fui, né, estou na casa, estou em casa. O na e o em, nesse caso aqui, são sílabas átonas. Eles não são sílabas pronunciadas com muita intensidade. Mas se eu falo, fui a pé, né? Observe a palavra pé. Estou com dores no pé. O no átono, pé já é uma sílaba, né? Apesar de ter uma única sílaba, ela é tônica. Então, nós temos os monossílabos átonos e os monossílabos tônicos. As palavras formadas por uma única sílaba. Então, observe quando eu falo também compostura. Observe aqui que o tu é a sílaba mais forte, né, pronunciada com maior intensidade. Então, a sílaba tônica. Primavera, o vé, né, a sílaba mais forte. Então, a sílaba tônica. As demais sílabas da palavra são consideradas sílabas átonas. Então, de acordo com a quantidade de sílabas, eu tenho as palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, né? Mono, uma, di, duas, tri, três, poli, várias, né? Então, poli não quer dizer 4, mas aqui são várias. No caso da classificação das sílabas, 4 ou mais. Então, se eu tiver 30 sílabas na minha palavra, polissílaba. Se eu tiver 4, polissílaba. Se eu tiver 10, polissílaba. Então, uma mono, duas di, três tri e mais de 3 ou 4 acima, polissílaba, tá? Então,
Se a gente lembra que a sílaba, então, essa eu pronuncio, né? Cada emissão de sonora, né? Cada vez que eu abro a boca, eu tenho ali uma sílaba, e toda sílaba formando ali com vogal, nós temos, então, o conceito de sílaba, como a palavra se organiza, né? Então, quando eu falo flow, ma, a, quem, quão, só, já, nem, que, são palavras que só têm uma sílaba, só tenho, né, uma emissão sonora. Diferentemente de ali, dever, solda, solda, né, sabor, amor, você. Essas palavras aqui, elas têm duas sílabas. Nós temos ainda as palavras, né, trissílabas, camada, atrair, janeiro, beleza, e as polissílabas, borboleta, que tem 4, Mariana, que tem 4, Goiatuba, que tem 4. Mas nós temos palavras, né, com muito mais sílabas, né? Hipoteticamente, por exemplo, uma palavra que tem muito mais sílabas. Então, quanto à quantidade de sílabas, as palavras se classificam monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. E ainda tem a classificação quanto à tonicidade, né? Quanto à posição da sílaba tônica. Se a minha sílaba tônica, né? Se eu tiver uma única sílaba e essa sílaba for forte, monossílabo tônico. Mas aí tem a classificação das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítona, as oxítonas são as palavras que têm a última sílaba mais forte, né? A última sílaba tônica da palavra. Paroxítona, a penúltima. Proparoxítona, a antepenúltima sílaba, que é mais forte. Então, a gente sempre olha as sílabas tônicas, olhando, né, para classificar de acordo com as 3 últimas sílabas da palavra, né? Se a palavra tiver mais de 3 sílabas. Mas eu tenho que observar, para uma palavra ser oxítona, ela tem de ter no mínimo 2 sílabas e a última sílaba que é tônica. Para uma palavra ser paroxítona, ela tem de ter no mínimo 2 sílabas e a penúltima sílaba ser tônica. Para ela ser proparoxítona, ela tem de ter no mínimo 3 sílabas e a antepenúltima sílaba que tem que ser tônica. Então, quando eu observo as sílabas da palavra, né? Por exemplo, quando eu falo café, fé é a sílaba mais tônica, café tem 2 sílabas. E fé é a sílaba mais forte. Então, nesse caso, eu tenho uma palavra oxítona. Agora, eu poderia ter também, aqui no caso, você, né? Você, o C é a sílaba mais forte, é a última sílaba da palavra. Então, nesse caso, também eu tenho uma palavra oxítona. Agora, observe a palavra beleza. Qual que é a sílaba mais forte de beleza? É uma palavra com 3 sílabas, mas é o lê, né? A penúltima sílaba. Lembrando, eu sempre olho de trás para frente, da última sílaba, né? Da palavra antepenúltima, a penúltima e antepenúltima. Borboleta. Observe que tem 4 sílabas, mas é a penúltima que é mais forte. Então, tem palavra paroxítona. Agora, observe a palavra sílabas. Polissílaba, trissílaba, dissílaba, única. Essas palavras, observe que é a antepenúltima sílaba, né? A terceira de trás para frente, ó. Que são as sílabas o quê? Tônicas. Então, nesse caso aqui, eu lembrando uma dicasinha, toda proparoxítona tem acento gráfico, né? Não o nosso estudo desta aula, mas já é bom que nós já saibamos, né? Então, aqui, ó, única, trissílaba, então, o U, que é a sílaba tônica. Então, nesse caso aqui, uma palavra, né, proparoxítona. Então, continuando o nosso estudo de sílabas, nós vamos aqui agora para os encontros vocálicos, né? Nós temos 3 tipos de encontros vocálicos na língua portuguesa, o ditongo e o atotritongo. O ditongo é a junção de uma vogal mais uma semivogal, né? Nessa ordem seria um ditongo decrescente, ou, né, o contrário, semivogal mais vogal, que eu teria um ditongo, né, crescente. Então, a classificação dos ditongos. Quando eu falo noite, eu tenho noi, o oi, que o O funciona como vogal e o I como semivogal. Então, nesse caso, eu tenho um ditongo decrescente. Quando eu tenho quase, lembrando que eu falei para vocês que o A sempre faz papel de vogal. Então, o semivogal, esse U é pronunciado, então o semivogal e o A vogal. Patrícia, e se fosse, por exemplo, água? Também da mesma forma, o U sendo pronunciado, então eu teria um ditongo crescente. Mas observe a palavra guerra, por exemplo. A palavra guerra, o U não tem som.
é um dígrafo, né? O GU, porque o U não é pronunciado. Então, nesse caso, eu não teria encontro vocálico, porque o U não é pronunciado. Então, aí, eu não teria, eu teria o GU, dígrafo, e o E vogal, certo? O que é o hiato? O hiato é o encontro de duas, né, vogais na palavra, a junção de duas vogais na palavra, mas que ficam em sílabas distintas. Na pronúncia, são pronunciadas separadamente. Por exemplo, saída. Na escrita, as letras estão juntas, essas vogaizinhas, mas são separadas, né? O som vem separado na pronúncia. Então, eu tenho saída, saúde, coelho. As vogais estão juntas na escrita, mas na pronúncia estão separadas. Então, nós temos o hiato. O que é o tritongo? Gente, cuidado, olha, tem vezes fala assim, o ditongo é o encontro de duas vogais. Nós estudamos que não tem sílabas com duas vogais. É uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal. E o tritongo? O tritongo, obrigatoriamente, ele vai aparecer na sequência semivogal, vogal, semivogal. Então, três sons vocálicos, mas sempre, obrigatoriamente, nessa ordem. Semivogal, vogal, mais semivogal. Quando eu digo Paraguai, eu tenho a junção do U, do A e do I. Arguil, eu tenho o som do U, do I e do U. Então, nesse caso aqui, o A do Paraguai, o A faz papel de vogal, e em arguil, o I, que faz papel de vogal. O U e o I de Paraguai, o U e o outro U de arguil fazem papel de semivogal. Então, dependendo da palavra, eu posso ter mais de um encontro vocálico? Pode. Porque tem três vogais seguidas, né? Três sons vocálicos, melhor dizendo, na palavra. Quer dizer que eu tenho, então, ele tritongo? Nem sempre. A gente tem que ter cuidado, observar sempre a pronúncia, certo? Então, vamos seguindo aqui com o nosso estudo. E a gente já observou, né, que quando, né, existe uma sequência de duas ou mais consoantes, também nós temos encontros, né, consonantais. Lembrando que para haver um encontro consonantal, essas consoantes, todas elas têm que ser pronunciadas. Quando eu tenho ali a palavra palavra, eu tenho o V e o R na mesma sílaba, e essas duas, né? Esses dois sons são pronunciados, do V e do R. Psicologia, tem o som do P e do S, também pronunciados. Blusa, tem o som do B e do L. Atleta, o som do T e do L. Então, os encontros consonantais são encontros de consoantes, podem ser na mesma sílaba ou não, né? Ficar em sílabas separadas, por exemplo, ali em afta, né? Só que há necessidade de que sejam pronunciadas, e seus encontros consonantais. E os dígrafos, que é a última parte aqui, né, do nosso estudo, o dígrafo é a representação de duas letras, mas emitido num único som. Então, tenho duas letras, um único fonema. Por exemplo, quando eu falo assar, os dois S's, só tem o som de um banho. O NH, você tem o som de, né? O som de um R, querido. Observe que esse U não é pronunciado. O QU e o GU só serão dígrafos quando o U não tiver som, quando o U não for pronunciado. Caso contrário, não funcionam como dígrafo. Então, observe aí nessas palavras que quando nós as pronunciamos, nós só temos um único som nessas letrinhas que estão destacadas aí. Então, né? LH, NH, CH, RR, SS, o GU e o QU, né? Seguidos de E ou de I, e nesses casos aí, quando o não for pronunciado, SS, o SC, o SC cedilha, o XC e o XS, quando, né, nós tivermos essas palavrinhas aí, essas letrinhas, na verdade, representando um único som, nós temos dígrafos, ok? Então, observe, por exemplo, a palavra quente e a palavra sequência. Em quente, o U não é pronunciado. Então, nesse caso, eu tenho dígrafo. Sequência, o U já é pronunciado. Então, o U está formando ali um encontro vocálico com o E. Então, nesse caso, em quente, nós temos dígrafo. Sequência, não. Cegueira, o U não é pronunciado do GU. Então, nós temos dígrafo. Aguentar, o U já é pronunciado. Então, nós não temos dígrafo. Então, a gente sempre tem que observar, né,
se esse U será ou não será pronunciado, para a gente saber se o GU ou QU formará ou não dígrafo. E ainda nós temos os dígrafos vocálicos, lembram ali da questão do ressoo nasal, né? Por exemplo, quais são os dígrafos vocálicos? An, en, in, on, com M ou N, representando, né, esse M ou N aí não tem som, e eles funcionam simplesmente como se fosse, não, de papel de tiozinho, só para nasalizar a vogal, como em amparar, antigo, lembrar, encontrar, importar, indicar, ombro, onda, umbigo, fundo, é como se só fizesse o papel do tiozinho, né, sobre essas vogais aí, esses sons vocálicos. Professora, mas se tiver o A, o E, né, com aliás, se o A, né, na verdade, aparecer com o tio, na nossa língua nós temos, né? Ele faz papel de dígrafo? Não. Só vai fazer papel de dígrafo se for o an, en, in, on, esse M ou N nasalizando a vogal. Aí sim faz papel de dígrafo, porque nós teríamos duas letras representando um único som. Então, nós temos aqui os dígrafos. Então, é isso. A nossa aulinha, né, fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido bem e até a nossa próxima, né, aulinha, até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.